Aleluias. Queridos, a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Agradeço a Deus por estar mais uma vez com os irmãos, depois aí de um livramento aí grande da parte de Deus, onde do jeito que aconteceu ali, a gente não ter quebrado nada, foi uma bênção de Deus, nem ter sido atropelado por carros, né, que vinham atrás, no momento não vinha nenhum carro, graças a Deus, o Senhor nos poupou, né? Só o meu braço que ficou. Irmão, aconteceu algo que eu nunca tinha visto. Ficou roxo daqui até a palma da mão. Ainda está roxo ainda, um pouquinho. Com 2 semanas hoje. E o médico disse que é porque eu fiz tanta força para segurar a moto, e eu me expus muito para a Neide não... Porque geralmente o garupeiro sofre mais, né? Mas eu já pensando nisso, segurei muito e me expus mais para ela não se machucar. E eu acabei me machucando mais. Então eu fiz tanta força que deu uma esticada no músculo e puxou alguns vasozinhos sensíveis da pele, e deu aqui que chama de derrame, né? Os médicos chamam de equimose, né? Mas a gente chama de derrame. O braço ficou feio, mas graças a Deus tá bem. Hoje está tranquilo. Então, louvado seja o nome do Senhor pelo livramento. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmos de número 18, a partir do versículo de número 16. Salmos de número 18, a partir do versículo 16, vamos ler o versículo do 16 ao 19. Amém? Louvado seja Deus. Aí o médico ali da Pacatuba pediu para bater um raio-x, ele disse: olha, por pouco não quebrou o cotovelo. Já pensou? A idade que eu tenho, quebrar cotovelo, meu irmão, articulação é um problema, né? É um problema para quebrar articulação. Amém? Salmo 18, a partir do versículo 16, assim diz a palavra de Deus: do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Essa parte B do versículo 19, gostaria de ler novamente com a amada igreja. Livrou-me. Por quê? Porque Ele se agradou de mim. Amém? Hoje eu gostaria de pregar sobre o tema: se o Senhor se agradar de nós. Vai ser muito dentro desse salmo de número 18. Agradeço pela oração. Não vou orar porque eu creio no Deus que escuta a oração dos seus servos. E só agradeço a Deus, só peço a misericórdia do Espírito Santo de Deus na minha vida. Amém? Queridos, o Salmo 18 é um dos maiores e mais significativos salmos de louvor e de ação de graças. Davi, ele é o autor desse salmo. Davi, ele escreveu esse salmo por volta do ano 1000 a.C. Esse salmo é considerado um poema que apresenta a ação de Deus em favor do salmista. O Salmo 18, queridos, ele é um hino de vitória. Um hino de vitória que celebra a intervenção divina em momentos de profunda angústia e necessidade. Alguns pais da igreja, por exemplo, Agostinho, e alguns reformadores, por exemplo, Lutero, eles enfatizaram no Salmo 18 o reconhecimento da dependência total de Deus e a certeza da sua justiça. Refletindo sobre esses versículos que foram lidos aqui agora, nessa noite, nós podemos perceber 3 coisas da parte de Davi. A primeira coisa é que Davi, ele enfrentou muitos momentos difíceis na vida. E aí ele começa a relatar aqui algumas
dessas complicações, desses momentos difíceis que ele passou na vida. No versículo 16, ele fala de águas profundas. Isso falando sobre dificuldades, batalhas. Ele fala aqui sobre águas profundas. No versículo 17, ele fala de forte inimigo e dos que me odiavam. Ainda no versículo 17, ele diz que eram mais poderosos do que eu. E no versículo 18, ele diz que eles me atacaram no dia da minha calamidade. Tudo isso aqui, queridos, trocando em miúdos, significa momentos de guerra, de batalha, momentos turbulentos que Davi enfrentou na sua vida. A segunda coisa que eu percebo aqui nesse salmo é que Davi reconhece que as suas vitórias não foram por mérito próprio, mas as suas vitórias foi porque a mão de Deus foi com ele. Versículo 16 diz: do Senhor, do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Então Davi, ele reconhece aqui que a vitória na sua vida, a vitória no seu ministério, no seu reinado, foi porque a mão de Deus foi com ele. Queridos, e a terceira coisa que eu percebo aqui nesse salmo, é que Davi mesmo, passando por momentos tão turbulentos na sua vida, ele foi alguém que procurou viver para o agrado de Deus. E aí é onde entra o versículo de número 19, onde diz que ele livrou-me. Por quê? Porque se agradou de mim. Louvado seja Deus. Essa frase do versículo de número 19, essa parte B, ele livrou-me, né, porque se agradou de mim. Os reformadores e pais da igreja, eles acham que, eles identificam aqui nesse versículo como o coração desse salmo. É o centro teológico do salmo de número 18. Essa frase revela que o favor de Deus está sempre direcionado para aquele que procura, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, viver em sintonia com Ele, viver em harmonia com Ele, viver aliançado com Ele. O segredo da vitória de Davi, queridos, não foi a sua espada. O segredo da vitória de Davi não foi as suas técnicas de guerra. Não, o segredo da vitória de Davi foi procurar viver para agradar o coração de Deus. Queridos, se Deus se agradar de nós, queridos, as grandes coisas vão acontecer em nossas vidas. Se Deus se agradou de Davi, Ele pode se agradar de mim, Ele pode se agradar de ti, Ele pode se agradar de ti, Ele pode se agradar de nós, porque o Deus que se agrada de Davi é o Deus que está disposto a se agradar daquele que procura viver de uma forma que glorifica o seu nome. Existe uma ilustração que um grande músico, ele era violinista, e ele fez uma apresentação. Foi a primeira apresentação solo da sua vida. E aí aquele ambiente ficou muito lotado. Ele até não esperava que viesse tanta gente, mas lotou. E aí ele fez a sua apresentação. Depois que ele fez a sua apresentação, o auditório de pé aplaudiu a apresentação dele. E ele ficou feliz. Mas quando ele olhou lá num cantinho daquele ambiente, e estava lá uma pessoa simples, que olhou para ele e fez assim, ele caiu aos prantos. Ele chorou muito, ele se alegrou demais, porque aquele homem ali era o seu mestre. O homem que dedicou a sua vida ensinando ele. E aí ele se alegrou demais. O que isso significa para nós? Queridos, que o mais importante não é o aplauso da multidão, não. Mais importante é aquele lá no cantinho. Ele olhar para nós e dizer assim: meu filho,
eu me agrado de você. O mais importante, queridos, não é os aplausos da multidão. O mais importante é agradar o coração de Deus. O agrado de Deus é o maior bem que alguém pode alcançar na sua vida. É agradar o coração de Deus. Quando Deus se agrada de nós, queridos, Ele age por nós, Ele luta por nós, Ele nos sustenta, Ele nos exalta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando Deus se agrada de nós, nada pode nos parar, irmãos. Quando Deus se agrada de um homem, de uma mulher, ninguém, nada, circunstâncias, inimigos, nada pode pará-lo ou pará-la. Por quê? Porque Deus está na sua vida. E com Deus na nossa vida nós somos maioria. No nome de Jesus. O Salmo de número 18, queridos, nos mostra algumas atitudes de Davi para agradar o coração de Deus. A primeira atitude que eu vejo aqui, que Davi desenvolveu na sua vida para agradar o coração de Deus, foi que Davi apresentou diante de Deus um coração humilde. Aí você me diz, irmão, eu já li esse salmo diversas vezes, não vejo nenhum versículo dizendo aqui que Davi apresentou diante de Deus um coração humilde. Realmente não tem nenhum versículo, mas você esqueceu de ler o título do salmo. O título do salmo diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor. Davi, queridos, era rei de Israel. Davi, ele tinha poder de dizer, mata aquele, ou preserva a vida daquele. Era um homem que tinha muita autoridade. Ele era rei de Israel. Era um homem que tinha vários servos e várias servas ao seu dispor. Mas aqui ele se apresenta como servo do Senhor. Ele reconhece que é rei, mas ele reconhece que havia alguém sobre a sua vida que é maior do que ele, que é rei dos reis. Ele reconhece que como rei, ele tinha autoridade, mas ele era submisso a alguém que ele reconhecia que estava sobre a sua vida, que era muito maior do que ele, que tinha muito mais autoridade do que ele. E aqui ele se apresenta como o servo do Senhor. Isso é um coração humilde, querido. Mesmo um rei, alguém cheio de autoridade, quando olha para Deus, ele diz, não, quem tem autoridade é Ele. Ele é que é cheio de autoridade. Eu sou servo, Ele é que é o verdadeiro Senhor. A outra coisa que eu vejo aqui, que Davi apresentou diante de Deus, e por isso agradou o coração de Deus, foi que Davi, ele desenvolveu uma vida de amor a Deus. Versículo 1 do Salmo, no versículo 1 diz, eu te amo, ó Senhor. Então ele começa aqui declarando o seu amor a Deus. Então Davi, ele desenvolveu um amor muito grande pelo seu Deus. E esse amor que Davi desenvolveu por Deus, queridos, foi um amor tão tremendo que descortinou os seus olhos espirituais, e Davi começou a ver o que Deus realmente significava para a sua vida. O amor de Davi por Deus foi tão real, tão profundo, tão cheio de raízes profundas, que ele passou a ver o que Deus realmente significava para a sua vida, o que Deus realmente representava na sua vida e no seu ministério. E aí, baseado nesse amor, naquilo que através desse amor foi desvendado para os olhos espirituais de Davi, ele começa nesse salmo a declarar o que Deus realmente representava para a sua vida. E aí ele diz aqui no versículo 1, que Deus é a sua força. No versículo 2 ele diz que Deus é a força da minha salvação. Ainda no versículo 2 ele diz que o Senhor é a minha rocha. Ainda no versículo 2 ele diz que o Senhor é a minha fortaleza. Ainda no versículo 2 ele diz que o Senhor é o meu libertador. Ainda no versículo 2 ele diz, Ele é o meu Deus.
Ainda no versículo 2 ele diz: Ele é o rochedo em quem me refugio. No versículo 2 ele diz: Ele é o meu alto refúgio. E ainda no versículo 2 ele diz: Ele é o meu escudo. Eis aí exemplo de alguém que realmente entendeu o que Deus representava para a sua vida. Você já reconheceu quem é Deus na tua vida? Você já sabe realmente o que Deus significa para a sua vida? O que Deus representa no teu viver, mulher? O que Deus representa no teu viver, homem? Você realmente tem essa visão espiritual de quem realmente é Deus na tua vida? Louvado seja Deus. Davi, para agradar a Deus, ele procurou viver de uma forma ilibada. Irmão, o que é isso? Ilibado. Viver de uma forma ilibada, viver de uma forma íntegra. Viver de uma forma honesta. Viver de uma forma irrepreensível. Veja no versículo 20. Olha o que é que o salmista diz. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Tudo que Deus fez na vida de Davi foi porque Davi viveu de uma forma íntegra. Ele diz que ele me retribuiu segundo a minha justiça, minha forma de viver, minha forma íntegra de viver. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, conforme a minha integridade. Aqui não está falando da questão moral de Davi, porque alguém pode estar pensando: mas ele pecou, ele adulterou. Aqui não está falando da questão moral de Davi. Na questão moral, Davi falhou, como eu e você falhamos, como eu e você pecamos. Aqui está falando da questão relacional de Davi com Deus. Na sua questão relacional com Deus, ele foi sincero com Deus. Até mesmo quando pecou, ele reconheceu que o pecado foi dele. Não ficou jogando peteca para um lado e para outro, não. Ele reconheceu que errou, reconheceu que estava errado, né? Então, no seu relacionamento com Deus, ele sempre foi sincero. Ele nunca mentiu no seu relacionamento com Deus. Nunca Deus olhou para ele e disse assim: olha, esse daí quer me enganar. Ele me adora só com a boca, mas seu coração está longe de mim. Não. Deus olhou para Davi e diz: eis aí alguém segundo o meu coração. Então, no seu relacionamento com Deus, ele sempre foi muito íntegro. Na questão moral, houve falhas, como há na minha vida e há na sua vida, porque nós não somos perfeitos. Mas na questão relacional com Deus, ele foi perfeito. Amém? Louvado seja Deus. Então, para agradar a Deus, Davi também se esforçou para viver em comunhão com Deus. Versículo de número 21 diz: pois tenham guardado os caminhos do Senhor, ou seja, pois tenham guardado a palavra de Deus, e não me afastei perversamente do meu Deus, ou seja, sempre procurei manter a minha aliança com Deus. E a outra coisa que ele fez para agradar o coração de Deus foi ele procurou viver com gratidão e adoração. Olha do versículo 46 até o 50. No versículo 46 ele diz assim: o Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. 49. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao rei e usa de misericórdia para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. No versículo 49 diz: por isso eu te glorificarei entre os gentios, ou seja, por isso eu te glorificarei entre os povos. Então Davi foi alguém que sempre apresentou diante de Deus um coração disposto a glorificar a Deus, a adorar através de atitudes de gratidão a Deus entre as nações.
Queridos, Davi não guarda apenas para si a sua gratidão a Deus, a sua adoração a Deus, não. Ele faz uma demonstração da sua gratidão e do seu louvor a Deus. Ele faz com que tudo isso seja reconhecido entre os gentios, entre os povos. Louvado seja Deus. Davi entende que o favor de Deus sobre ele não é para a sua autopromoção, mas é para a promoção e glorificação do nome de Jesus, o nome do seu Deus. Então já vimos aqui as complicações da vida de Davi, mas vimos aqui que Davi, mesmo assim, em meio a lutas, batalhas, procurou viver para agradar o coração do Senhor, e o Senhor se agradou dele. Vimos aqui o que ele fez, o preço que ele pagou para viver uma vida que agradasse o coração de Deus. Mas vamos ver também aqui que Davi, através desse salmo, ele nos fala das consequências, ou seja, das bênçãos que estarão sobre a vida de uma pessoa que procura viver para agradar o coração de Deus. Quantos procuram para viver agradar o coração de Deus? Pois te prepara, porque tem muitas bênçãos que Deus já administrou muitas bênçãos na tua vida, mas te prepara, porque ainda tem muitas outras que Ele já preparou para no dia dele, na hora dele, derramar sobre a tua vida. Porque uma pessoa, querido, um homem, uma mulher, um jovem, um senhor, uma senhora, um casal, uma família, uma igreja que procura viver para agradar o coração de Deus, queridos, essas vidas vão ser molhadas pelas bênçãos das chuvas de Deus. Não vão ficar de mãos vazias, porque assim foi com a vida de Davi, e assim é com a minha vida e com a sua vida, porque Deus continua sendo o mesmo Deus. O Deus de Davi é o mesmo Deus da Igreja Evangélica Sem Fronteiras, é o mesmo Deus que nós adoramos nesse lugar, é o mesmo Deus que nós declaramos como único e poderoso e suficiente Senhor de nossas vidas aqui nesse ambiente espiritual. E Ele continua sendo Deus eficaz e poderoso para realizar grandes bênçãos na minha e na sua vida, amém? Louvado seja Deus. Então vamos ver as bênçãos. A primeira bênção que eu vejo é que uma pessoa que procura viver para agradar o coração de Deus, queridos, é uma pessoa que no dia da angústia, ela vai ver o seu Deus ouvindo o seu grito de socorro. Versículo 6. No versículo 6 da palavra de Deus, diz assim: na minha angústia, como é que ele estava aqui? Na minha festa, na celebração do meu aniversário, no dia da posse do meu reinado, é isso? Na minha angústia, invoquei o Senhor. Ele fez a coisa certa, porque tem gente que na sua angústia só sabe murmurar. Na sua angústia, meu irmão, a tua atitude, meu irmão, minha irmã, não é murmurar, é invocar o teu Deus. Ele na angústia dele aqui, ele não reclamou. Ele na angústia dele, ele não disse: olha, eu vou abandonar tudo. Na angústia dele, ele não disse: olha, eu vou sair da igreja. Olha, na angústia dele, ele não disse: olha, ninguém se preocupa comigo. Não, na angústia dele, ele buscou a presença de Deus. Ele apresentou a sua situação a Deus. Ele disse: eu invoquei o Senhor. E o negócio foi tão profundo, irmão, que ele continua dizendo: gritei por socorro. O negócio estava feio. Ele gritou por socorro ao meu Deus. E o que aconteceu? Do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Diz que do seu templo ele ouviu a minha voz. Ouvir aqui não é só uma questão sonora. Ouvir aqui no hebraico significa ouvir e agir para socorrer e agir em benefício daquele que está pedindo socorro. Então Deus não apenas ouviu e ficou inerte, ficou paralisado, ficou de braços cruzados. Não, ele ouviu e se levantou, ele agiu em prol da vida de Davi, para trazer solução para a vida de Davi,
para derramar benefício na vida de Davi, para derramar consolo e alívio àquela alma cansada e abatida. E esse é o nosso Deus, irmão. É o mesmo Deus que está disposto a você no teu momento mais agudo da tua vida. Se você gritar por socorro, se você que vive para agradar o coração dele, se você gritar por socorro, ele vai te ouvir. E ele vai vir ao teu socorro. Ele vai se levantar do seu templo, da onde ele estiver, do seu trono de glória, ou vai apenas dar um sinal para os seus anjos, e aí eles vão vir em socorro da tua vida. Pode até demorar, irmãos, pode até passar um dia, uma semana, um mês, pode até passar, mas eu quero te dizer que o teu Deus não falha. A tua resposta vai chegar, o teu momento vai chegar, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sabe qual é a outra bênção que vai estar na vida daquele ou daquela que procura viver para agradar o coração de Deus? É que vai receber livramento contra os seus inimigos e contra as calamidades impostas pelo inimigo. Versículo de número 17 e 18. Livrou-me de forte inimigo. Não era um inimigo qualquer, era forte inimigo. E dos que me odiavam. Veja, tinha um forte inimigo e ainda tinha uma gangue. Os que me odiavam eram muitos, era uma turma, pois eram mais poderosos do que eu. O negócio não era fácil. 18. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, no dia mais agudo da minha vida, no dia que eu estava mais debilitado. Eles não me perdoaram. Aí foi o dia que eles atacaram. No dia que eu estava mais fragilizado pelas minhas lutas, foi o dia que ele disse: pronto, é a hora de atacar, agora é a queda de vez dele, agora vamos derrotar de vez, ele está fragilizado, é agora. Atacaram. Mas olha o que é que Davi fala aqui no final do versículo 18: mas o Senhor me serviu de amparo. O Senhor se manifestou para livrá-lo dos inimigos e das artimanhas, das mais calamidades que os inimigos queriam trazer para a vida de Davi. Assim é o nosso Deus. Versículo 13 e 14. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus, o quê? Multiplicou os seus raios, e os o quê? Dispersou. Isso, sabe o que é que significa aqui? A ação de Deus em favor daqueles que procuram viver para agradar o seu coração. Eu chamo isso, eu chamo dessa forma. É Deus trabalhando, queridos, para no momento mais difícil, Ele sair em socorro daqueles que procuram viver para agradar o seu coração. Uma pessoa que vive para agradar o coração de Deus, queridos, é uma pessoa que vai ver Deus reescrever uma nova história na sua vida. Versículo 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Minha lâmpada, lá no hebraico é neri, fala de vida, esperança e de fé. Ou seja, nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus vem para renovar a vida dele. Sabe aqueles momentos angustiantes que a gente fica para baixo, a gente fica meio que deprimido, a gente que fica meio que olha para um lado e para o outro e a gente não vê uma porta, não vê algo que a gente possa se agarrar, humanamente falando. É nesse momento que Deus, Ele faz resplandecer a nossa lâmpada. Ou seja, Ele vem para nos animar, Ele vem trazer um ânimo para nós, de tal forma que a nossa esperança se renova.
a nossa fé se renova. Nos momentos de trevas de Davi, Deus chega e renova a sua vida, a sua esperança e a sua fé. E aí Deus reescreve uma nova história, porque no versículo aqui, termina dizendo que o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Havia trevas, mas agora Deus mudou. Deus veio e derramou luz nas trevas. E quando Deus derrama luz, queridos, tudo muda. Porque onde a luz chega, ela dissipa as trevas. Se deixássemos aqui tudo apagado, ficava escuro. Se você acender um celular, já clareia. Por quê? Porque a luz sempre é superior às trevas. Então, nos momentos de treva de Davi, Deus chegou e derramou luz. Mudou o contexto, mudou o quadro, reescreveu uma nova história na vida dele. E você crê nessa noite que Deus pode vir ao teu encontro nessa noite e reescrever uma nova história na tua vida, derramando luz nos teus momentos de trevas? Você crê? Você crê? Pois se tu creres, tu verás a glória de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Davi viveu, queridos, períodos angustiantes, de perseguição, exílio, solidão. As trevas de Davi não foram apenas circunstanciais, não, foram também existenciais. Porque as lutas de Davi, as circunstâncias que ele viveu, trouxe também escuridão para dentro de si, para o seu interior, para a sua alma. Não foi fácil, queridos, não foi fácil, mas Deus foi ao encontro da vida de Davi e mudou o quadro na vida de Davi. Davi aqui declara que Deus é aquele que dissipa as nossas trevas inclusive interiores. Davi aqui está declarando, através desse salmo, que o nosso Deus Ele vai ao nosso encontro nos nossos momentos de trevas, e restaura a nossa esperança, traz luz para o nosso coração, e renova o nosso ânimo espiritual. Esse é o nosso Deus, queridos, esse é o nosso Deus. Quando Deus faz resplandecer a lâmpada de Davi, Deus está restaurando a alma de Davi, o interior de Davi. Deus está restaurando o ânimo de Davi. Deus está restaurando o propósito de vida de Davi. E Davi entendeu tanto isso, que lá em 2 Samuel, capítulo de número 22, 29, 2 Samuel 22, 29, amém? Diz assim: tu, Senhor, és o quê? O Senhor derrama o quê? Nas minhas. Ele entendeu muito bem isso, ele vivenciou, ele experimentou isso na sua vida, queridos. Louvado seja Deus. Deus reescreve uma nova história na vida daqueles que procuram viver de acordo com a sua vontade, irmãos. Miqueias 7:8. Miqueias 7:8. Minha inimiga, não se alegre a respeito de mim. Ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sabe o que é isso? Deus não vai deixar ele naquela escuridão, naquela situação horrível. Deus vai mudar o quadro, Deus vai reescrever uma nova história. Tem jeito. Pode o inimigo ou a inimiga se levantar contra a tua vida, seja na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua vizinhança. Eu quero te dizer, o que vai prevalecer é o projeto de Deus para a tua vida, irmãos. E o projeto de Deus para a tua vida é projeto de luz e não de trevas. É de restauração, é um projeto onde ele vai reescrever uma nova história na tua vida, para a glória do nome dele. Louvado seja Deus. Amém? O Deus que acendeu a lâmpada de Davi é o Deus que está disposto a todos os dias a acender a lâmpada do nosso coração pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Sabe qual é a outra coisa que vai estar na vida
daquele ou daquela que procura viver para agradar o coração do seu Deus, é que um dia ele ou ela vai ter uma vitória definitiva sobre os seus inimigos. Porque Davi, ele vencia um inimigo, vencia os filisteus, daqui um dia estava brigando de novo contra os filisteus. Era vitória parcial. E aí, Davi vencia os amalequitas, daqui uns dias estava batalhando de novo contra os amalequitas. Ele vencia uma intervenção de Saul que queria matá-lo, amanhã estava de novo correndo, se escondendo, porque Saul estava lá de novo querendo matá-lo. Mas chegou um dia que Davi teve uma vitória definitiva contra os seus inimigos. E aí ele fala aqui no versículo 37 ao 39. Esse salmo é rico, né, irmãos? Eu já tinha lido esse salmo umas não sei quantas vezes. Mas quando o pastor me chamou para trazer a palavra, eu fui orar a Deus. E, irmão, eu comecei a estudar as mensagens. A mensagem eu disse, não é essa, não é essa, não é essa, não é essa. Não sinto paz para pregar essa, não sinto paz para pregar essa. E pedindo direção de Deus e orando, aí Deus me leva para o Salmo 18. Aí começa, eu digo, mas o Salmo 18, eu já vi tanto isso aqui, o que é que tem aí? Aí eu começo a meditar no Salmo 18, versículo por versículo, frase por frase, parando, pensando, analisando. Aí o Espírito Santo começa a me dar essa palavra, irmãos. Porque não importa quantas vezes tu leu o versículo da Bíblia, num dia Deus vai escolher que hoje eu quero te falar dentro daquele mesmo versículo que tu lê todos os dias. Porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Por isso que não tem esse negócio de, eu já li a Bíblia 10 vezes, vou parar de ler a Bíblia. Não, você leu 10 vezes, leia 100. Já li 100, leia 1000. Porque, irmãos, todos os dias ele fala algo diferente. Se eu for amanhã estudar de novo esse salmo, ele vai mostrar um bocado de coisa diferente que eu nem tinha visto. Porque se renova. Sabe o que é isso? Obra do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? Um Deus vivo. Sabe o que é isso? Um Espírito Santo que é vivo. Sabe o que é isso? É a palavra que é viva e eficaz. Louvado seja Deus. Versículo 37 diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Quem acaba com os inimigos, querido, não é parcial, é definitivo. Porque se você diz que acabou com o inimigo e ele está ainda de novo aí perseguindo, você não acabou. Mas aqui ele falou que acabei com eles. Logo ele está falando de uma vitória definitiva. E aí, continua dizendo no 38, esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Isso fala de vitória total, irmão. Não fala de vitória parcial. Eu entendo assim. Desculpa se você entende diferente. Eu entendo dessa forma. Caíram sobre os meus pés. Sabe por que tudo isso aconteceu? Ele teve vitória total, definitiva sobre os seus inimigos. Versículo 39. Pois me cingiste, Deus, me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Tudo é Deus, irmão. Tudo na nossa vida é Deus. Por isso que é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque é Deus, é o Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. E para finalizar, para irmos para a ceia, olha, pastor, eu vou entregar hoje no momento, beleza, viu? Dá falta ainda 7 minutos para as 8. Dá ainda para o pastor fazer a ceia na tranquilidade. Corri um pouco aqui porque eu sei que ceia é mais curto e nós temos também uma prioridade. Palavra é prioridade, mas ceia também é prioridade. Então, prioridade que a gente separa no mês um domingo, né, especial, para esse momento tão especial que é celebrar aí essa mesa do Senhor, a vitória de Deus na nossa vida aí, através da sua crucificação, mas também através da sua, da sua ressurreição para a glória de Deus. Então, aqui a outra bênção, para finalizar, e aí vamos concluir. Uma pessoa que procura viver para o agrado do coração de Deus, ela vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Versículo 29. Pois contigo posso atacar exércitos. Uma pessoa falar isso sozinho, né? Que pode atacar exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. Isso aqui não é natural, não. Como é que eu sozinho vou atacar um exército?
Como é que eu vou pular, por exemplo, aqui, trazer, não era o caso aqui, mas eu vou trazer aqui como exemplo, os muros de Jericó, que disse que era um negócio lá, era tão largo que passava um carro indo e voltando, era como se fosse 2 mãos, tão largo era aquele muro, e tão alto, como é que eu vou saltar um muro desse? Não é escalar, ele fala que saltar muralhas, escalar é uma coisa, saltar é outra, escalar é, vou subir, agora saltar é diferente. Então ele está falando aqui de sobrenatural. Uma pessoa que agrada o coração de Deus precisa se preparar para a manifestação do sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Você crê assim? Você está preparado para o sobrenatural de Deus na tua vida? Você crê que esse sobrenatural pode ser hoje? Pode ser amanhã? Pode ser durante essa semana na qual se inicia hoje? Eu creio, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. E querendo Ele operar, quem pode impedir? Só precisamos estar vivendo para o agrado do coração dEle. Só isso. Esse é o segredo. Essa é a chave da vitória. Quero concluir repetindo algo que eu já falei aqui, que o agrado de Deus é o maior bem que alguém pode alcançar na sua vida. Deus sempre vai se agradar daqueles que mostram confiança em meio às crises. Deus sempre vai se agradar daqueles que mostram integridade em tempos de deserto. Deus sempre vai se agradar daqueles que mostram pureza em meio aos momentos de tentação. Deus sempre vai se agradar daqueles que mostram dependência dEle em meio às batalhas da vida. Deus sempre vai se agradar daqueles que mostram uma adoração verdadeira diante do ataque dos inimigos. Queridos, se colocarmos em prática, se aplicarmos no nosso viver diário, as maravilhas que Davi fala aqui, os ensinos espirituais que Davi coloca para nós nesse Salmo 18, queridos, assim como Davi, um dia também a gente vai poder olhar para trás e dizer: Senhor me colocou num lugar espaçoso, Ele me livrou, porque se agradou de mim. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite a cada dia viver para o agrado do coração do nosso Paizinho de amor. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Pastor Flávio.